A torcida corintiana mal teve tempo de respirar e já se vê novamente diante de um daqueles momentos que ajudam a explicar por que o Corinthians é diferente. O clima é de decisão, de tensão no ar, de expectativa que atravessa a semana inteira e não sai da cabeça de ninguém. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025 chega carregado de significados. Não apenas pelo peso do título em si, mas por tudo o que envolve essa campanha, esse adversário e o próprio momento do clube. Não é exagero dizer que o Corinthians vive uma temporada intensa, desgastante e, ao mesmo tempo, impressionante, daquelas que testam o limite emocional de elenco, comissão técnica e, principalmente, da Fiel. Do outro lado está o Vasco da Gama, um clube gigante, de camisa pesada e torcida espalhada por todo o país, que também chega a essa decisão em meio a um cenário de reconstrução. O Vasco atravessou dificuldades profundas nos últimos anos. Lidou com problemas administrativos sérios, campanha instável no Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, encontrou forças para crescer no mata-mata. Chegar à final já é um feito enorme dentro desse contexto, ainda mais superando adversários tradicionais e mostrando uma capacidade de reação que nem sempre apareceu ao longo da temporada. É um time que oscila, que pode surpreender para o bem ou para o mal, e justamente por isso exige atenção total. O elenco vascaíno tem peças que podem decidir uma final em detalhes. Há juventude e talento surgindo com força, jogadores rápidos, imprevisíveis, capazes de mudar o rumo de um jogo em poucos toques. Há também atletas experientes, que mesmo longe do auge técnico, seguem perigosos, especialmente em bolas paradas e situações de jogo mais travado. Sem falar no fator casa para o confronto de volta, com um Maracanã que promete pulsar e empurrar o time do início ao fim. Tudo isso coloca o Vasco como um adversário que não pode, em hipótese alguma, ser subestimado. Mas quando o olhar se volta para o Corinthians, o que se vê é uma trajetória que impressiona até quem já está acostumado a ver o clube crescer em momentos adversos. O ano de 2025 tem sido uma verdadeira montanha-russa. Crises políticas, investigações, troca de comando, dificuldades financeiras, restrições no mercado e uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro formaram um cenário que, em muitos clubes, seria suficiente para derrubar qualquer ambição esportiva. No Corinthians, isso serviu como combustível. Mesmo com todos os problemas, o time chegou à final da Copa do Brasil mais uma vez, reafirmando uma vocação histórica para esse tipo de competição. Não é algo isolado ou fruto do acaso. O Corinthians vem batendo na porta há anos. Final em 2022, semifinal em 2023, nova semifinal em 2024, sempre caindo diante de equipes que acabaram levantando a taça. Soma-se a isso campanhas consistentes em torneios continentais recentes. E o retrato é claro. Trata-se de um clube que, quando entra em mata-mata, cresce, endurece, se transforma. Existe algo na camisa, na atmosfera de Itaquera, na relação visceral com a torcida, que faz o time competir acima das próprias limitações. A semifinal contra o Cruzeiro foi mais uma prova disso. O adversário chegava com melhor campanha, mais estabilidade e status de favorito. Em campo, especialmente no primeiro tempo fora de casa, o Corinthians sofreu, foi pressionado e precisou resistir. Mas bastou o cenário mudar, o jogo ir para Itaquera, para tudo se transformar. A torcida fez diferença de forma absurda, empurrando o time, incomodando o rival e criando um ambiente que poucos suportam.
As mudanças feitas durante a partida deram novo fôlego, aumentaram a intensidade e mudaram o rumo do confronto. O segundo tempo foi um retrato da força mental desse elenco, que se recusou a aceitar a eliminação. Esse contexto ajuda a explicar por que o Corinthians chega à final acreditando, mesmo com todas as limitações. Há um entendimento claro de que não será fácil, mas também existe a convicção de que é possível. E isso passa muito pela forma como o primeiro jogo será conduzido. Atuando em casa, o Corinthians precisa assumir responsabilidades. Não dá para esperar, não dá para jogar pelo empate, não dá para deixar tudo para a volta. A equipe tem condições de construir uma vantagem e precisa buscar isso desde o início, com intensidade, pressão e inteligência. Buscar vantagem não significa se lançar de maneira inconsequente. Pelo contrário, exige equilíbrio, leitura de jogo e atenção total aos riscos. O Vasco tem jogadores velozes e perigosos no contra-ataque, capazes de aproveitar qualquer espaço mal concedido. O Corinthians, ao ter mais a bola, vai se expor mais. E isso exige coberturas bem feitas, linhas compactas e concentração máxima. O desafio está em ser agressivo, sem ser imprudente, algo que pode definir o rumo dessa decisão logo no primeiro confronto. Dentro desse cenário, duas grandes preocupações surgem com força. A primeira é física. A sequência de jogos é pesada. O calendário não dá trégua e o desgaste acumulado é evidente em alguns atletas. O trabalho de controle de minutos tem sido fundamental, mas agora o nível de exigência sobe ainda mais. São jogos decisivos em intervalo curto, com pouco tempo real de recuperação. A forma como o elenco será gerido pode ser determinante não só para o jogo de ida, mas para todo o desfecho da final. Há jogadores que entraram muito bem vindo do banco, mudando o ritmo da partida, aumentando a intensidade e sendo decisivos em momentos cruciais. Isso levanta questionamentos importantes sobre quem deve começar jogando e quem pode ser mais útil entrando ao longo da partida. Pensar a final como um conjunto de 2 jogos e não como partidas isoladas passa a ser uma necessidade estratégica. Às vezes, guardar uma peça para o momento certo pode ser mais valioso do que colocá-la em campo desde o início. A segunda preocupação envolve a situação disciplinar. O número de jogadores pendurados é alto e isso adiciona uma camada extra de complexidade à estratégia. Um cartão mal administrado no primeiro jogo pode significar desfalque pesado na decisão da volta. E estamos falando de atletas fundamentais, espalhados por praticamente todos os setores do time. Defesa, meio-campo e ataque convivem com esse risco, o que exige inteligência emocional, controle nas divididas e cuidado extremo com reclamações e faltas desnecessárias. Esse detalhe pode influenciar diretamente a forma como o Corinthians vai competir. Saber dosar intensidade e prudência será essencial, especialmente em um jogo que tende a ser nervoso, truncado e com arbitragem rigorosa. Cada lance precisa ser encarado com consciência do que está em jogo, não apenas naquela noite, mas no conjunto da decisão. O equilíbrio entre competitividade e frieza pode ser o diferencial. Tudo isso faz do primeiro jogo um capítulo decisivo dessa final. Ele carrega não só 90 minutos, mas o peso de toda uma temporada, de uma história recente marcada por superação e de um sonho que se mantém vivo apesar das adversidades. O Corinthians entra em campo sabendo que tem força, camisa e torcida, mas também ciente de que cada escolha, cada movimento e cada detalhe podem mudar completamente o rumo dessa decisão.
O segundo capítulo dessa decisão começa a ser escrito muito antes da bola rolar novamente, porque tudo o que acontecer no primeiro jogo vai ecoar diretamente na forma como Corinthians e Vasco vão se comportar na sequência. O peso emocional de uma final em 2 jogos é sempre diferente. E quem consegue administrar melhor esse intervalo costuma sair na frente. Para o Corinthians, entender esse contexto é fundamental, porque a equipe já mostrou, ao longo da temporada, que sabe competir quando o cenário exige cabeça fria, mesmo com um ambiente externo pressionando. Existe uma leitura clara dentro do clube de que o jogo de ida não pode ser tratado apenas como mais uma partida decisiva. Ele precisa ser encarado como uma oportunidade real de encaminhar o título. Não se trata de soberba ou de subestimar o adversário, mas de reconhecer o momento, o apoio da torcida e a capacidade que o time tem de crescer jogando em casa. A atmosfera em Itaquera tende a ser sufocante para o visitante, e o Corinthians precisa transformar isso em vantagem prática dentro de campo, com postura dominante e intensidade desde os primeiros minutos. Ao mesmo tempo, essa postura dominante precisa vir acompanhada de maturidade. O Vasco mostrou ao longo da competição que sabe se defender e que é letal quando encontra espaço. Qualquer erro de posicionamento pode custar caro, especialmente em um confronto onde os detalhes fazem toda a diferença. Por isso, o controle emocional será tão importante quanto o controle do jogo. Uma final se ganha tanto com a bola no pé quanto com a cabeça no lugar. O Corinthians chega a esse momento respaldado por uma sequência recente que fortaleceu a confiança do elenco. A maneira como superou adversários tradicionais, mesmo em contextos desfavoráveis, reforçou a sensação de que o time sabe sofrer, sabe esperar o momento certo e sabe atacar quando encontra a brecha. Essa leitura de jogo amadureceu o grupo e deu à comissão técnica um leque maior de possibilidades para montar a estratégia, seja para propor o jogo, seja para se adaptar ao que o adversário apresenta. Pensando no confronto de volta, tudo pode mudar dependendo do resultado inicial. Uma vantagem construída em casa pode permitir um jogo mais controlado fora, com menos necessidade de exposição e maior margem para administrar o resultado. Por outro lado, um placar apertado ou um tropeço transforma o Maracanã em um palco ainda mais hostil, onde cada erro ganha proporções gigantescas. Por isso, a noção de que o primeiro jogo é determinante não é discurso vazio. É leitura de realidade. O aspecto físico volta a aparecer como um fator decisivo nessa segunda parte da decisão. Jogar uma final em sequência apertada exige mais do que preparo físico, exige gestão. O Corinthians tem atletas que entregam intensidade alta por períodos específicos. E saber dosar isso pode definir quem chega inteiro no momento mais importante. A rotação pontual, as substituições no tempo certo e a leitura do desgaste durante o jogo se tornam armas tão importantes quanto qualquer esquema tático. Há também uma discussão clara sobre momento técnico. Alguns jogadores vivem fases distintas dentro da mesma temporada. E isso precisa ser levado em conta sem apego a hierarquias antigas. Final não aceita nome, aceita desempenho. Quem estiver melhor precisa jogar, seja começando, seja entrando, para mudar o jogo. O Corinthians já colheu frutos dessa postura em fases anteriores da competição, e manter essa coerência pode ser determinante novamente. Outro ponto que pesa muito é a maturidade coletiva. O Corinthians chega a mais uma final, carregando experiências recentes, tanto positivas quanto frustrantes. Cair em fases decisivas nos últimos anos deixou cicatrizes, mas também ensinamentos.
Esse grupo sabe o que é sentir o título escapar nos detalhes e sabe o quanto isso dói. Essa memória pode funcionar como combustível, como alerta permanente de que não há espaço para desligamento em nenhum minuto. O Vasco, por sua vez, também chega com fome e com a sensação de que não tem nada a perder. Isso o torna ainda mais perigoso. Um adversário pressionado costuma se retrair, mas um adversário em reconstrução, que já superou expectativas ao chegar à final, joga mais solto, mais leve. Essa combinação pode gerar um jogo traiçoeiro, especialmente se o Corinthians permitir que o confronto se alongue sem construir uma margem confortável. Dentro desse cenário, a inteligência tática ganha protagonismo. Ajustes finos, pequenas mudanças de posicionamento e leitura rápida do que está acontecendo em campo podem ser decisivos. Uma final raramente se resolve em jogadas ensaiadas mirabolantes. Ela costuma se definir em erros forçados, em pressão bem feita, em um duelo individual vencido no momento certo. E nisso, o Corinthians tem mostrado evolução, especialmente quando consegue manter compactação e intensidade. O ambiente externo também exerce influência. A pressão sobre arbitragem, a tensão natural de uma final e o comportamento dos jogadores em campo podem interferir diretamente no ritmo do jogo. Saber lidar com isso, evitar desgaste desnecessário e manter foco absoluto no que interessa será fundamental. Cada falta, cada discussão e cada paralisação podem quebrar o ritmo e favorecer quem busca esfriar o jogo. A Fiel, como sempre, será um personagem central. O apoio incondicional, o barulho constante e a energia que vem das arquibancadas têm impacto direto na postura do time. Ao longo da história, o Corinthians construiu vitórias emblemáticas justamente quando a torcida se transformou em combustível emocional. Em uma final como essa, esse fator ganha peso ainda maior, porque incomoda o adversário e sustenta o time nos momentos de dificuldade. Esse segundo momento da decisão não é apenas sobre tática ou físico, mas sobre mentalidade. É sobre entender que cada minuto conta, que cada vantagem precisa ser protegida e que cada oportunidade deve ser aproveitada como se fosse a última. O Corinthians chega até aqui porque aprendeu a sobreviver em meio ao caos, a competir sob pressão e a crescer quando poucos acreditavam. Agora, o desafio é transformar tudo isso em resultado concreto dentro de campo, mantendo a concentração, a agressividade e a inteligência que trouxeram o time até essa final tão carregada de significado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Há poucos dias da final da Copa do Brasil, o clima no clube carioca é de apreensão e especulação desenfreada. Fontes próximas à diretoria afirmam que o enorme favoritismo do Corinthians tem causado verdadeiro alvoroço nos bastidores cruz-maltinos. Jogadores e comissão técnica estariam se reunindo constantemente para tentar encontrar uma estratégia capaz de equilibrar o confronto, mas a pressão é visível nos treinamentos. O ambiente, que normalmente é de confiança e foco, foi substituído por uma tensão palpável, com rumores de insatisfação dentro do elenco. O Corinthians, por sua vez, chega como franco favorito, consolidando uma série de atuações consistentes ao longo da competição e mostrando um entrosamento invejável. A força do time paulista nas últimas fases, aliada à qualidade individual de seus atletas, faz com que muitos analistas já considerem o Vasco como coadjuvante neste duelo. Entretanto, dentro do clube carioca,
Há quem acredite que o histórico de finais imprevisíveis da Copa do Brasil pode abrir uma brecha para surpresas. A diretoria teria até sondado reforços pontuais e discutido ajustes táticos de última hora, numa tentativa de transformar o que parece um desafio quase impossível em uma história épica. Entre os torcedores, a especulação tomou conta das redes sociais. Há quem acredite que o Vasco pode se inspirar na própria história e virar o jogo com garra e ousadia, enquanto outros já demonstram preocupação com o que chamam de desnível técnico em relação ao Corinthians. Nos bastidores, a expectativa é intensa, com jornalistas e comentaristas especulando sobre possíveis alterações de escalação. Estratégias inusitadas e até contratações emergenciais que poderiam alterar o panorama da decisão. O clima de pânico parece influenciar até a preparação física dos atletas, que estariam sentindo a pressão aumentar a cada treinamento. Se o Vasco conseguirá desafiar o favoritismo do Corinthians ou se o time paulista confirmará a condição de favorito, ainda é uma incógnita. O que se sabe é que os próximos dias prometem ser de nervos à flor da pele, especulações sem fim e uma atenção total da torcida, que acompanha cada rumor com expectativa e ansiedade. Afinal, em finais de Copa do Brasil, tudo pode acontecer. E é justamente essa incerteza que alimenta os rumores e mantém vivo o espírito da competição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!